Sejam bem-vindos, esse é o Café com Lepes, eu sou Daniel Santos e hoje a gente tem o prazer de conversar mais uma vez com a nossa grande pesquisadora Mayra Antonelli, que hoje vai conversar com a gente sobre adolescência de um modo geral. Relembrando que alguns anos atrás o Lepes lançou um documentário Esquecidos, que hoje já conta com mais de 30 mil visualizações, então também estamos aqui para celebrar essa marca. E de lá para cá muita coisa mudou, mas muita coisa também não mudou. E nós vamos falar um pouco sobre isso, ainda mais num contexto em que a Netflix, acabou de produzir uma série Adolescências e o assunto relacionado tanto aos anos finais do ensino fundamental quanto à adolescência de modo geral está muito em voga. Mayra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você gostaria de se apresentar e dar um oi para a nossa audiência? Sim. Oi, pessoal. Eu agradeço por estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. E dessa vez falando de um assunto que tem ficado muito importante nas redes sociais e tem chamado mais atenção, que para nós já é um tema de muita importância e um tema que a gente tem se debruçado para estudar, que são as adolescências. Então, eu estou contente por estar aqui conversando sobre esse tema e explorando um pouco mais para que a gente consiga levar mais informações em relação a isso para quem tem interesse. Mayra, a gente fez o documentário, o Esquecidos. Você teve um papel super importante, foi uma das protagonistas, tanto por trás das câmeras quanto na frente das câmeras. Sim. Como foi essa experiência e conta um pouco que portas que o documentário abriu e o que você aprendeu com aquela ocasião. Ótimo. Estar no documentário, pensar no documentário, colaborar na produção do documentário foi uma experiência diferente, mas eu já entendia que a gente precisa de outras ferramentas de divulgação quando a gente quer alcançar outros públicos. Então, no meu caso ali, quando eu estava no doutorado, eu já entendia que eu queria levar muito os conhecimentos que eu estava obtendo, que eu estava conseguindo elaborar durante a pós-graduação, eu queria levar, poxa, as pessoas precisam saber isso aqui que eu estou acessando. Uhum. E aí em outros formatos, cursos de formação continuada, mas o documentário ele tem um outro tipo de apelo, de essência, porque ele traz as diversas vozes da escola. Então eu acredito que essa preciosidade que a gente tem ali no Esquecidos faz com que ele seja tão sensível. Então eu acredito que eu aprendi muito como pessoa, como profissional, como pesquisadora, a forma como a gente pode levar as informações e a forma como elas podem impulsionar transformações sociais, que eu acredito que foi o que o documentário Esquecidos, a crise dos anos finais do ensino fundamental, conseguiu levar para a sociedade e especialmente para o Ministério da Educação. E você acabou de lembrar que uma das marcas do documentário é escutar muitas vozes. E a escuta se tornou, desde então, uma marca do seu trabalho. Uhum. Em diversos contextos, você sempre valoriza muito a escuta. Uhum. Conta para nós um pouquinho quais são as estratégias efetivas de escuta e a importância disso num contexto de desenvolvimento na adolescência. Quer dizer, os adolescentes precisam falar, precisam ser ouvidos. Como é que se faz essa escuta? Perfeito. Muito bem. Realmente, existem várias técnicas da escuta ativa, existem vários pesquisadores e abordagens que vão nos ensinar como fazer. Inclusive, no canal do YouTube do Lepes está disponível uma playlist sobre escuta ativa e como fazer. Então, realmente, a gente tem, por exemplo, elementos como dar total atenção à pessoa que está diante de você. Compreender o que ela fala, a forma como ela gesticula, se tem algum sinal de alguma emoção que talvez ela não esteja expressando verbalmente. Parafrasear ela para conseguir checar se aquilo que ela está falando é realmente o que você está entendendo. Não fazer julgamentos, simplesmente acolher. As técnicas são várias. Mas desde o início, quando a gente começa a trabalhar com isso, eu uso bastante um conceito, um princípio, que é valorizar o indivíduo que está diante de você. Todas as pessoas
querem no seu âmago serem reconhecidas, serem valorizadas, serem amadas. E especialmente na adolescência, nessa fase em que esses indivíduos estão se encontrando, se adaptando ainda num mundo que é um mundo ainda desconhecido. Eles têm que aprender como o mundo funciona ainda. E eles não sabem se eles são aceitos nesse mundo que ainda é novo para eles. É como se eles saíssem de um contexto ali familiar, caseiro, da escola e praticamente fossem jogados em um outro contexto onde eles têm responsabilidades diversas e demandas diversas e eles estão tentando entender como fazer isso. A escuta é o primeiro passo para que a gente reconheça a existência desse indivíduo, desses adolescentes, dessas adolescentes. Claro que depois existem outros passos, promover um diálogo mais qualificado, a participação deles em processos democráticos, mas tudo começa por essa escuta e a escuta precisa iniciar desses adultos, das pessoas que estão em contato com os adolescentes e que podem então valorizar essa existência. E a falta de escuta provoca que tipo de consequência na vida de um adolescente? É uma pergunta bem interessante, porque eu acredito que a falta da escuta é justamente a não valorização desse indivíduo, dessa pessoa que está se encontrando como pessoa no mundo. Então aqui talvez eu já possa trazer um pouco, né, do que a série da Netflix trouxe. E eu acho muito interessante que essa série, não sei se os que estão nos ouvindo já assistiram ou não, mas é muito impactante, inclusive, o que ela traz. E ela traz vários temas. E eu digo que ela poderia ter vários títulos, porque ela poderia enfatizar a ocorrência do crime, o papel da escola, o papel da psicologia, mas o nome, o título é Adolescência. E o que ela demonstra? Que eu acho que consegue simbolizar bastante a resposta que eu quero dar à tua pergunta. Ela mostra que nós não estamos conseguindo acessar o mundo que os adolescentes, as adolescentes estão vivendo. E se a gente não escuta eles, primeiro a gente falou, né? A gente não escuta, então a gente não consegue valorizar esse indivíduo. Eu não escuto e eu não consigo entender quem ele é, quem ela é e o que ele está vivendo, em que mundo ele está vivendo. E aí você agrega isso com as transformações sociais que a gente está vivendo, numa sociedade em que o virtual é sim real, é um mundo que existe e que traz diversas consequências. E a gente não consegue acessar esse mundo, essa realidade, então a gente vai ficando cada vez mais distante desses indivíduos que estão nessa fase de desenvolvimento e de transformação tão intensa, precisando de uma pessoa funcional, de um líder, de um mediador, de alguém que dê a mão e acompanhe o processo de maneira que colabore nesse desenvolvimento. E você acha que está correto dizer que na ausência de uma escuta física, digamos, de uma escuta proximal, as pessoas buscam ser escutadas na internet, no mundo virtual, por estranhos, por pessoas que muitas vezes não estão pensando no melhor para elas? Eu acredito que é correto dizer, porque existem elementos da natureza humana que a gente não vai escapar, a gente nunca vai conseguir escapar. Então, se a gente não preenche aquela necessidade, a pessoa vai buscar essa necessidade a ser preenchida em outro lugar. Vou dar um exemplo para fazer uma analogia. Se eu tenho fome e eu tenho a certeza de que eu preciso me alimentar com nutrientes, compor um prato ali com diversos nutrientes, mas eu não tenho isso, né, não é me oferecido isso, eu vou buscar qualquer outra coisa. Eu posso buscar um alimento ultraprocessado, que eu sei que não é saudável, mas eu preciso de me alimentar. Então é natural que a gente faça isso, a gente não vai ficar sem aquela nossa necessidade. E aí, neste caso, se a gente não dá essa atenção devida, se a gente não reconhece a existência desse indivíduo, ele vai buscar em outro lugar, ele precisa daquilo, ele precisa de uma validação. A gente sempre fala sobre a adolescência ser essa fase de construção da identidade. Então, se ele está construindo, ele precisa entender se essa identidade vai ser aceita na sociedade, e aí, esses adultos que estão perto de mim, professores, outros profissionais da escola, familiares,
não estão me dizendo nada, ou pelo contrário, estão dizendo que isso não é bom, então eu vou procurar um lugar que diga que isso é bom, e aí eu sigo, né, me sentindo melhor, me sentindo validado, me sentindo aceito. Então é muito comum, quando a gente pensa, o que os adolescentes compartilham nas redes sociais? A decisão de compartilhar algo, a decisão de fazer parte de um grupo ou de não fazer parte de um grupo é muito nesse sentido. Eu vou buscar um lugar que me aceite, que me ouça, que me escute e que me valide nesse processo todo que eu estou vivendo. Mara, eu tinha uma tia que falava que o direito de falar não implica no direito de ser ouvido, né? No Esquecidos, muitas vozes falaram, né? E pediram socorro num certo sentido. Sim. Várias delas. 2 delas acabaram se manifestando novamente, né, num Café com Lepes recente conosco, o Adrien e a Daphne, contando um pouco da experiência deles, né? Então foram 2 adolescentes que foram protagonistas também do Esquecidos, contando a sua experiência nos anos finais do ensino fundamental, e foram reentrevistados 2 anos depois para contar como tinha sido, como está sendo a experiência escolar, ou não escolar no caso, né, do Adrien, atualmente. Como que você recebeu as falas do Adrien e da Daphne? Quer dizer, se você puder resumir um pouco o que foi a essência, né, da conversa para aqueles que não assistiram, e o quanto que no Esquecidos eles falaram, mas será que eles foram escutados, ou escutados por quem poderia realmente interferir na realidade deles? Bom, primeiro eu quero dizer que a gente acompanhando a Daphne e o Adrien é muito profundo, né? É muito sensível o que eles trazem acompanhar essa trajetória. Todos os participantes do Esquecidos são pessoas muito importantes para nós, porque tudo que elas disseram ali tiveram uma importância muito grande em como a gente vai pensar, em como a gente seguiu pensando na transformação dos anos finais. Acompanhar a trajetória, especificamente do Adrien e da Daphne, é ainda mais especial. E aí, eu acho que eles também conseguiram ver a importância do que eles disseram. E a gente consegue perceber a profundidade dos temas que eles trazem. Então, começando pela Daphne, ela sempre foi uma pessoa muito crítica. Então, no Esquecidos, ela fala, olha, a escola não está me ajudando. Se eu aprender ou não aprender, parece que não é compromisso da escola, parece que é um compromisso só meu. Então, ela diz, ele vai ali, o professor ou a professora me ensina alguma coisa, se eu aprendi, aprendi, se eu não aprendi, eu vou ter que me virar. Olha a crítica que ela traz, e numa fase em que ela ainda talvez não entendesse tanto qual é o poder daquela fala dela. E o quanto que a escola poderia trazer essa fala, essa opinião, essa visão que ela tem da escola para solucionar algo. Quando ela é entrevistada novamente, ela já traz críticas mais profundas e mais contundentes com um olhar mais geral. Então tem um momento que ela fala, olha, nós já solicitamos na escola que tivesse ambientes mais adequados, que a gente pudesse viver melhor ali e ter um dia a dia com mais qualidade de vida, vamos dizer assim. E aí ela faz uma comparação, ela diz, me parece que para os adultos da escola existem vantagens, existem possibilidades desse ambiente ser melhor. Por que para nós não? Olha o que ela traz de uma maneira profunda e, conforme nós falamos anteriormente, ela quer ser vista, ela quer ser valorizada. Ela está dizendo, então os adultos importam mais do que os adolescentes? Então eu acho muito interessante essa fala dela e a visão que ela dá e o quanto que a gente poderia estar utilizando para fazer políticas públicas, para fazer transformações na escola. Já sobre o Adrien, me chama muita atenção, e aí eu quero até dizer que aqui no laboratório a gente se debruça muito em dados que falam sobre o desempenho que a gente gostaria que fossem desempenhos melhores dos estudantes, as taxas de abandono e de evasão escolar. E quando a gente vê ele falando que ele não prosseguiu com os estudos, eu retomo a fala dele no Esquecidos, e aí eu quero até fazer um comentário aqui,
que na maioria das vezes em que eu acompanhei um público assistindo esse documentário, tem um momento que o Adrian diz assim, aliás, ele é perguntado pela pessoa que está entrevistando ele no documentário: Adrian, aonde você gostaria de estar? Ele fica sem jeito e diz assim: para falar a verdade, em lugar nenhum. E aí nos públicos que eu acompanhei, essa fala é tão chocante que muitas vezes o público ria. Isso eu sempre comentei aqui no laboratório, por que as pessoas riam disso? Ele está dizendo que ele não se encontrou, que ele não está se reconhecendo como indivíduo e que não tem nenhum lugar que está valorizando ele não quer estar em nenhum lugar. Então, quando ele é entrevistado novamente, ele é perguntado por que ele abandonou os estudos. E aí ele diz assim: eu não fico num lugar onde eu não me sinto confortável. Então isso me chama muita atenção. Ele está dizendo que a escola não deixava ele confortável. E aí eu me pergunto, poxa, ninguém conseguiu escutar o Adrian? Ninguém conseguiu dizer para ele que sim, que existe uma importância na escola? Faltava um ano só para ele completar. Ele parou no 2º ano do ensino médio, ele precisava completar até o 3º ano do ensino médio. Ninguém conseguiu dizer para ele: aguenta mais um pouquinho, vem cá, vamos fazer um esforço, eu te ajudo. Então, quando a gente fala sobre a escuta, é nesse sentido, sabe? Como que a gente consegue acolher o que ele está dizendo e colaborar com algum outro caminho que a gente sabe que vai ser proveitoso. Mayra, e me diz uma coisa, você sente que alguma coisa está mudando? Eu sei que, por exemplo, você está muito envolvida com um programa do Ministério da Educação chamado Escola das Adolescências, que tem como um dos focos trabalhar um pouco essa questão. Está sendo efetivo? O que a gente consegue esperar aí para os próximos anos? Ou, se a sua opinião for que nada, é uma opinião também? Ok. Sim, eu acredito que tem algo acontecendo. O fato de ter uma política especificamente pensada para os anos finais é algo grandioso. É algo que nós denunciamos no documentário, que não havia uma política específica para essa etapa, que ela era realmente esquecida, negligenciada, e ela imitava ali outros segmentos, né, principalmente o ensino médio. E agora ela está sendo pensada para essa etapa, de acordo com as especificidades e as características das diversas adolescências que nós temos no Brasil. Por isso que o programa se chama Escola das Adolescências. No entanto, existem grupos que estão muito convencidos e que foram sensibilizados tanto pelo documentário ou porque já tinham envolvimento com esse tema, mas a gente precisa avançar para que a gente consiga atingir outros públicos e essa engrenagem que está começando a girar realmente gire e a transformação aconteça. Algo que eu achei bastante importante, né, no âmbito, né, da política de fortalecimento dos anos finais, que tem esse nome, Programa Escola das Adolescências, é que ela traz algumas inovações muito interessantes. Para começar, ela inicia o processo de construção da política com uma escuta nacional dos estudantes. Então foram ouvidos, por meio de respostas a formulários, mais de 2 milhões de estudantes dos anos finais. Isso é grandioso, né? Então, em breve vão sair esses dados, esse relatório nacional dessa escuta, e aí as escolas, né, os gestores municipais, escolares, professores, vão ter acesso a como que esses estudantes estão pensando e como que eles veem sentido ou não veem sentido nessa escola. O que a escola significa para eles. Então isso é muito interessante. E a ideia não é que essa escuta tenha sido feita simplesmente para construir a política, e não é simplesmente, é algo grandioso, mas que isso impulsione um processo de escuta frequente na escola, para que o estudante ele passe de um lugar onde ele é considerado um problema para onde ele é considerado parte da solução. Já que ele vive aquilo, ele pode então ser trazido para colaborar com o processo de solução, para melhorar o desempenho, para melhorar o clima, a convivência, enfim, as questões que a gente sabe que perpassam o cotidiano escolar. Outro ponto de inovação deste programa é que ele traz guias instrucionais para todas as camadas dos atores, sujeitos educacionais envolvidos no processo. Então, desde guias voltados para a Secretaria da Educação,
de processos de alocação de matrícula, muito no sentido do regime de colaboração, porque a gente sabe que os anos finais têm esse modelo de serem escolas municipais ou serem escolas estaduais, muitas vezes dentro de um mesmo município. E depois ele vai oferecendo guias para equipes técnicas de secretaria, gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores, até chegar num material didático, que são os cadernos de inovação curricular, que trazem atividades aderentes às características das adolescências, com metodologias ativas, com protagonismo, para que os professores trabalhem diretamente com os estudantes. Então ele atinge todos esses públicos. E um outro ponto que tem sido muito interessante e que está iniciando agora, né, do mês passado para cá, tem tido esse movimento, são os cursos de formação continuada para formadores de professores e para professores no modelo de especialização. Então, esses participantes profissionais dos anos finais do ensino fundamental, eles têm essa oportunidade de fazer esses cursos como uma pós-graduação. Então, eles têm acesso a essa plataforma com informações sobre vários aspectos dos anos finais. E o primeiro módulo desse curso é um módulo específico sobre temas das adolescências. Então, eles têm aulas síncronas, assíncronas, conteúdos online, onde eles podem aprender sobre isso. E aí eu tive a oportunidade de participar dessas aulas síncronas com esses professores, e eles comemoraram muito, né? O ânimo deles recebendo as informações e assistindo a aula demonstrou que nós ainda não tínhamos essas informações de maneira sistematizada em cursos de formação inicial ou de formação continuada. Então é a primeira vez que a gente organiza essas informações e consegue transmitir para os profissionais para iniciar um letramento sobre as adolescências que pode impulsionar então uma compreensão, uma mudança de prática ao lidar com os adolescentes. E para a gente finalizar aqui, você tem notado nesse seu contato com os professores resistências? Quer dizer, todo professor é igualmente aberto a receber essas informações, a trabalhar com elas? Ou, por exemplo, você ainda sente que alguns trazem estigmas, preconceitos contra o que é o adolescente, ou, como foi mencionado no documentário, né, o aborrecente, coisa do tipo? Quer dizer, o que você tem sentido, já que você tem contato com professores do Brasil inteiro? Quais são os principais desafios aí? Essa é uma pergunta interessante, que eu acho que a gente precisa pensar nela, no sentido de que não é que o professor não queira fazer algo diferente. Então eu acredito que tenham crenças que vêm mesmo do inconsciente coletivo. Então tem um estigma relacionado à adolescência, que é um inconsciente coletivo de que, pelo fato de ser um indivíduo com um corpo já muito parecido com o corpo adulto, pressupõe-se que ele tenha comportamentos de adulto. No entanto, a neurociência mostra pra gente que esse cérebro ainda está em desenvolvimento, e num desenvolvimento tão intenso que causa, vou dizer assim, não só conflitos, mas confusões emocionais, né, por conta dos hormônios, da questão dos receptores de dopamina que diminuem nessa faixa etária, da poda neural que está acontecendo, né, vários elementos ali que a gente pode pensar em neurociência, só que eles são invisíveis. O que é visível? É o corpo que parece um corpo adulto. Então é natural que as pessoas tentem lidar com esse indivíduo como se ele fosse um adulto. Então não significa que o professor não queira fazer, mas isso vem já da nossa cultura e de hábitos arraigados. Então acho que esse processo vai ter que ser transformado, e ele inicia com a compreensão sobre como o cérebro adolescente funciona, como o corpo adolescente está se transformando e como os aspectos psicossociais, emocionais também estão se transformando nessa etapa. Tem um outro aspecto que é relacionado à cultura escolar. Então existem escolas que têm uma cultura mais punitiva, né, que realmente os professores, até a gestão, considera que é necessário ter medidas mais rígidas. Então eles acabam sendo um pouco mais ríspidos, ou achando que o comportamento do adolescente é uma afronta ao adulto.
E muitas vezes não é sobre o adulto, é sobre o próprio adolescente se encontrando, como a gente já falou, né? Se encontrando no mundo e reagindo de maneira diferente de quando ele era uma criança. Então, muitas vezes os professores acham que aquilo é algo pessoal, e não é. Na grande maioria das vezes não é algo pessoal. E aí tem um ponto ainda muito importante, é de que os professores estão sofrendo. Então, também a gente tem uma crise de saúde mental relacionada aí ao sofrimento dos professores. E isso tudo se confunde e essas relações parecem não estar tão harmoniosas quanto deveriam estar para que a gente tenha um clima, uma convivência minimamente saudável, para que a gente comece então a pensar, ou paralelamente pense, nos processos de impulsionamento do desenvolvimento das competências escolares. Então, eu acho que eu prefiro entender que não é uma resistência, mas que todos esses processos se sobrepõem e dificultam o avanço nesses pontos que a gente deseja que aconteçam. Mayra, gostei muito dessa nossa conversa. Eu acho que mais uma vez você trouxe pontos fundamentais, né, que inclusive complementam outros materiais que a gente vem produzindo. Quem não assistiu ainda, recomendo que assista o documentário Esquecidos. Quem não assistiu o Café com Labs com o Adrien e com a Daphne também, as suas outras participações, falando do Eu Posso Te Ouvir. E que bom que nós temos uma mensagem otimista, né? São muitos problemas, mas como você mesma colocou, existem caminhos, existem possibilidades. Eu acho que o que a gente precisa é sensibilizar mais pessoas e abraçar essas oportunidades para não deixá-las morrerem, tá? Então, nós ficamos por aqui hoje. Recomendo que todo mundo continue seguindo o Café com Labs e deixo aqui o meu abraço.